Boa noite, igreja. Hoje eu estou muito feliz porque estou vendo alguns casais aqui. Muito feliz pelo Gilson, né, que está aqui, são e salvo, perfeito. Toda honra, toda glória ao nosso Deus por essa vitória na vida dele. Também pela vida do Juliano e da Karine, que está com toda a família aqui, super feliz. E quero dar também as boas-vindas àqueles que estão nos visitando. A Moab, aliás, trouxe um casal, Volney e Débora, sejam bem-vindos. Daniele também, seja bem-vindos. Fernando e toda a família que vieram de Goiânia, sejam muito bem-vindos. Amém? Nós estamos muito alegres de mais um dia podermos estar na casa de Deus. Que prazer, que alegria você poder vir à casa do Senhor com vida, com saúde, e isso vale a pena. E nessa noite nós queremos levantar um clamor por aqueles que ainda estão enfermos, por aqueles irmãos que que perderam seus entes queridos, a Carmen, do Danilo, a Sandra, a Rose, a mãe do Rodrigo. Vamos estar orando pela Raquel Gadia, que fez uma cirurgia de retirada de pedras, o Mateus Barros, que começou já com a radioterapia, pela Cidinha, né, para nós continuarmos orando por ela, pelo Sérgio, que ainda continua tendo dores. Então, mesmo assentados, nós vamos orar, clamando ao Senhor por essas vidas. Senhor, nós sabemos que todas as coisas vêm de Ti. Somos gratos porque sabemos que o Senhor é o dono da nossa vida. E queremos clamar neste momento, ó Deus, a favor desses amados que têm sofrido, que muitas vezes, ó Deus, estão sentindo a dor da separação, da perda, como a Carmen, a Sandra, a Rose, que o Senhor possa estar confortando não somente a elas, mas a todos os seus familiares. Lembramos da Raquel Gadia, lembramos também, ó Deus, da Rayane, que passou mal há 2 semanas atrás, lembramos da Cidinha, Senhor, do Mateus, pai do Sérgio, todos aqueles que estão naquela lista que nós temos orado, pela Maria Rita, Deus, para que o Senhor possa estar cobrindo cada um deles. Deus, que essa semana seja uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias. Peço também pelo Teu povo que está reunido aqui neste lugar, pedindo para cada um deles uma semana abençoada, uma semana de vitória, pedindo a Deus para que eles em Cristo Jesus sejam mais do que vencedores. Obrigada pelo louvor que nós tivemos, obrigada pelo tempo aqui em comunhão, e queremos, ó Deus, Te agradecer, porque até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Toda honra, toda glória seja dado ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Você que trouxe os seus dízimos e suas ofertas, pode procurar o pastor Rogério, vai estar lá atrás, e ele vai estar com a maquininha. Pastor Tom? Cadê o pastor Tom? O pastor já deve estar vindo. Boa noite, igreja. Alô, som. Boa noite. Graça e paz. O pastor deve estar chegando, não sei onde ele está, ele que vai estar trazendo a palavra. Mas eu queria que nós falássemos com Deus. Sempre quando a gente vem a uma reunião, você que está também em casa, nós queremos também ser visitados por Deus. Além de uma mensagem, de uma palavra, nós precisamos que Deus fortaleça o nosso espírito, amém? Não somente um ato religioso de chegamos na reunião, nós queremos ser visitados pelo nosso Pai. Então eu queria um minutinho até que o pastor Everton venha. Eu quero te convidar a ficar de pé, e nós vamos falar com o nosso querido Deus.
que nós estamos nesse lugar para ser tocados por Ele. Palavra, quando chegar, venha falar conosco. Seja aquela palavra que nós saibamos, Deus falou comigo nessa noite. Saiamos daqui dessa forma. Então nós vamos falar com o nosso Pai. Pai, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu quero estar livre, desimpedido, para que a palavra, ao ser ministrada, esteja sendo ministrada em conexão comigo, que o Senhor fale comigo, e assim nós vamos liberar esse ambiente com a autoridade, com a graça e o poder do nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, nós cremos na eficácia do Teu nome, nós cremos na graça, no poder e na eficácia do sangue de Jesus. Sabemos, ó Deus Todo-Poderoso, que podemos nos aproximar do Senhor, como a Sua palavra diz, por um novo e vivo caminho, Senhor. E nessa noite nós estamos aqui nos aproximando do Senhor, o nosso Deus, por um novo e vivo caminho. Por isso, Deus Todo-Poderoso, nesse lugar, e em nome de Jesus, em cada lar, em cada casa que está nesta noite conectado, nos ouvindo, recebendo a palavra, a mensagem, adorando ao Senhor, esse homem, esse irmão, essa irmã, esteja também igualmente, meu Pai, livre, liberado para ouvir a palavra do Senhor. Que o coração, em nome do Senhor Jesus, seja liberado para ouvir a Tua palavra. Que o coração seja livre para o Deus vivo, todo-poderoso, tocar também na sua alma, na sua vida. Libera, meu Deus, em nome de Jesus, o céu sobre nós, o céu sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, dos seus filhos que aqui estão nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Como oramos agora há pouco, por vidas, por pessoas, ó Deus, em nossa lista de oração, quantas necessidades, nós invocamos o Teu santo e glorioso nome. Sara, meu Deus Todo-Poderoso, cada vida que está precisando de oração nessa hora, que está naquela lista, invocamos o Teu nome sobre elas e clamamos a Tua cura, o Teu livramento e as Tuas misericórdias. Sobre a nossa casa também, nós invocamos o Teu nome, livra a nossa casa do mal, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar. Eu não sei se eu vou ter que ministrar a palavra hoje, pastor. O pastor está chegando. O pastor Everton está chegando, queridos. Ele que vai trazer a palavra. E Deus vai falar conosco. Amém? Amém, glória a Deus. Estava numa fila ali, por isso que eu atrasei um pouquinho. Deus tem me incomodado muito esses dias com uma palavra. Essa palavra tem falado comigo. É sobre o foco que precisamos ter nesses dias para sermos vitoriosos. O foco que homens e mulheres de Deus tiveram no passado, o foco que o próprio Senhor Jesus Cristo teve. Jesus Cristo no passado. E se nós quisermos perseverar até o fim, precisamos deste mesmo foco. Abram comigo lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 24. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Vamos ver um homem de Deus, Moisés, qual era o foco dele, qual era a visão dele, qual era o objetivo dele, qual era a motivação do seu coração. Pela fé, Moisés,
sendo já homem adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Todos nós, ou pelo menos alguns de nós, a maioria de nós, conhece a história de Moisés. Moisés era filho de judeus. Os judeus estavam sendo perseguidos naquela época, estavam sendo totalmente exterminados, todos os bebês tinham que ser sacrificados. E Moisés, naquela época, foi poupado por seus pais, que temeram mais a Deus do que o próprio decreto de Faraó. Por esse temor a Deus, por essa fé em Deus, eles colocaram Moisés num cestinho. Não há coincidências na palavra de Deus, mas ele foi parar justamente num lugar onde a filha a irmã do Faraó estava tomando banho com suas servas. E olha outra coincidência, ela contratou a própria mãe dele, que não sabia ser mãe dele, para cuidar dele, e a irmã ainda de auxiliar, de ajudante. Então ele foi educado tanto nas ciências do Egito, como também nos princípios da palavra de Deus, desde pequenininho. Sua mãe e sua irmã ensinavam a ele desde criança todos os princípios da palavra. Por ser educado em toda a ciência do Egito, a Bíblia diz que ele era um homem poderoso em palavras e em obras, lá em Atos capítulo 7, se entende que ele conhecia aquela ciência que se perdeu no decorrer da história. Por exemplo, até hoje não se sabe como eles conseguiam embalsamar um corpo, que tipo de medicina eles tinham na época, onde aqueles que eram embalsamados, os faraós, seus corpos, depois de milhares de anos, permanecem como estão, de 3.500 anos atrás, de 3.700 anos atrás, os corpos continuam, é claro que sob condições especiais, sem luminosidade, sem oxigênio. Como que eles construíam pirâmides, cujos blocos da base são maiores que esse salão? Como eles cortavam essas pedras de granito puro? Como eles deslocaram por centenas de quilômetros do Monte Horebe, que é granito puro, de onde essas pedras eram cortadas? Como eles carregavam essas pedras? Então, ciências que até hoje não se entende, não se compreende. Não existe até hoje uma máquina que possa cortar granito daquele formato. Não existe até hoje uma máquina para transportar uma pedra daquelas. Não existe. Como que eles conseguiram? Moisés foi educado em toda essa ciência, mas quando adulto, a palavra de Deus diz que ele se recusou a ser chamado sobrinho de Faraó. Qual era o foco dele? O que ele valorizava? Preferindo ser maltratado juntamente com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. O que movia o coração dele? Qual é esse alvo que ele tinha? Que visão que ele tinha? Que propósito que ele tinha? Qual o foco que movia o coração dele? Como que um homem desse rejeita ser sobrinho
do homem mais importante da época, da maior potência da época, do país mais rico da época. O Egito só deixou de ser uma grande potência quando foi afogado no mar seus exércitos pelo próprio Deus, quando tentaram atravessar o Mar Vermelho, e o Mar Vermelho destruiu, e nunca mais o Egito foi uma potência, nunca mais. Mas na época era uma grandiosa potência. Todos que passavam necessidade, todos que passavam fome, todos que estavam passando por qualquer dificuldade, iam para o Egito, porque o Egito era servido, era onde se desaguava o rio Nilo, que trazia as terras férteis, carregava as terras férteis de todos os países. É o rio mais comprido do mundo, ele atravessa várias nações, e toda aquela fertilidade, ela desembocava no Egito. Por isso que uma das bênçãos de Deus para o povo de Israel é que eles orassem. Se eles andassem nos princípios de Deus, eles experimentariam chuva, para eles experimentar, olhar para o céu e esperar as chuvas. Eles não estavam acostumados a depender de chuva. O rio Nilo corta o maior deserto do mundo, que é o Saara, e o mais seco. Nunca se ouviu de tempestade no Saara, nunca se ouviu de chuva no Saara, mas por causa do rio Nilo, eles não precisavam olhar para cima, bastava olhar para baixo, a fertilidade vinha de baixo. Aquelas margens do rio Nilo são férteis até hoje. Como que ele desprezava ser sobrinho do dono, praticamente o dono, era relativamente um Deus, considerado um Deus. O que o levou a desprezar tudo isso? O versículo 26 começa a responder: porque considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, o vitupério de Cristo, por mais digno que todas as riquezas e tesouros do Egito, porque contemplava ao longe o seu galardão. Queridos, ele tinha um foco, ele tinha uma visão, ele sabia que aquilo que ele podia usufruir, desfrutar no Egito, era transitório, era passageiro, era vão, diante daquilo que ele já vislumbrava, diante daquilo que ele já percebia, que havia uma eternidade à frente, e ele já considerou. Como que ele teve uma visão de Cristo, mesmo naquela época? 1500 anos antes de Cristo, ele teve uma visão de Cristo. Ele olhou para Cristo, ele viu a vergonha de Cristo, ele viu a humilhação de Cristo, e mesmo isso foi mais digno do que todas as riquezas do Egito. Pela fé abandonou o Egito, não ficou amedrontado com a cólera, com a ira do faraó, antes permaneceu firme, como aquele que contempla, aquele que é invisível. Ele tinha seus olhos fixos no Senhor. Esse era o seu segredo, esse era o seu foco, seus olhos no Senhor. Olha o capítulo 12, um pouquinho mais para frente, de Hebreus capítulo 12, versículo 2. Essa é a mesma motivação que somos estimulados, esse é o mesmo foco que precisamos ter. Versículo 2, capítulo 12: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus é o autor da fé, porque a fé é um dom de Deus que vem pelo entendimento, pela compreensão, pela revelação da palavra de Deus, e Jesus é a própria palavra, é o próprio verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Jesus é
a palavra de Deus, Ele é o autor da fé, Ele é o idealizador da fé, Ele é o arquiteto da fé, Ele que projetou para nós uma vida de fé, uma vida com propósito, focada em Deus, é uma vida de fé, que olha o invisível e já considera o invisível e tem convicção daquilo que é promessa de Deus, mesmo que não estou experimentando. É aquela pérola de grande valor que Jesus diz nos evangelhos, que a pessoa está disposta a vender tudo que tem em troca daquela pérola. A pérola significa o próprio Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, que alegria é essa? A glória que há de ser revelada. Hebreus capítulo 8, versículo 18 diz que tenho certeza, o apóstolo Paulo, que tinha o mesmo foco que Moisés, o mesmo foco que Jesus, ele disse: eu tenho convicção, eu tenho certeza que as tribulações, as agruras, os sofrimentos, o vitupério, as humilhações, as perseguições, o desprezo, a desconsideração, não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Alguns podem dizer: o senhor está sendo muito dramático. Queridos, experimenta ouvir o que falam de você nas redes sociais. Se você defende um princípio de Deus, experimenta colocar um princípio de Deus. Eu não vou nem citar aqui nomes. Experimenta colocar um princípio de Deus nas redes sociais. Você vai ver se há ou não perseguição. Experimenta ficar firme em cima de um princípio de Deus. Que é o jovem deve casar virgem. É um princípio de Deus. Experimenta colocar lá: os jovens devem casar virgem. Experimenta. A Daniela fez assim, ó. Nunca em nenhuma fase da história os homens e as mulheres de Deus foram tão desprezados, vituperados, perseguidos como nos dias atuais. Nunca os princípios de Cristo foram tão afrontados, foram tão humilhados. Nunca em nenhuma fase da história houve tanta desconsideração, tanta perseguição. Nunca tanto desprezo aos princípios de Deus. Nunca. Por isso que Jesus nos alertou os seus discípulos e disse que por se multiplicar a iniquidade ou as transgressões, a anomia, as afrontas aos princípios da palavra de Deus, o amor se esfriaria de muitos, muitos apostatariam na fé, muitos desistiriam, muitos perderiam o foco, muitos regrediriam, muitos voltariam atrás. Mas aquele que perseverar até o fim, nos princípios, com foco em Jesus, ele não está procurando agradar homens, ele não está nem aí porque os homens dizem. Moisés não estava se lixando porque o tio dele achava, estava se lixando. Quer me matar? Mata logo. Olha que Moisés ainda foi desprezado pelo próprio povo dele, porque aquele que ele defendeu, aquele rapaz que ele defendeu, ele matou um egípcio para defender o rapaz, que era do povo dele. Aquele rapaz fez chacota dele, desprezou ele, falou: quem que você pensa que é? Você acha que vai governar sobre nós? Moisés foi lá para de trás das malhadas, foi lá cuidar de um rebanho que nem era dele, era do sogro dele futuramente, Jetro. Aquele homem que era poderoso em palavras e em obras,
por causa do seu foco, por causa da sua fé, por causa dos seus valores, por causa dos seus princípios, que ele não abria mão. Ele desaprendeu inclusive de falar, ouvindo ovelha por 40 anos. Ele fugiu com 40, com 80 ele foi chamado de volta para servir a Deus, e ele já não conseguia nem falar, seu irmão tinha que se expressar por ele. De tanto ouvir bé, 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 todo dia, 40 anos, ele se tornou gago, ele não conseguia se expressar. Perdeu aquelas qualidades, perdeu aquelas qualificações, mas aquilo que foi implantado nele quando criança, por sua mãe e por sua irmã Miriam, aquilo ficou tão firme no interior dele, aquilo criou dentro dele um foco tão profundo, que ele enfrentou a maior potência da época e prevaleceu, e quebrou a maior potência da época com o poder de Deus. Um homem gago, um homem velho, um homem que já não sabia nem se expressar, foi o instrumento que Deus quis usar para derrotar toda a soberba, todo o poder, toda a afronta que o Egito estava operando naqueles dias. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Tem gente que não suporta qualquer afronta, qualquer desprezo. Cruz é sinônimo de perseguição sem causa, é sinônimo de antipatia sem causa, é sinônimo de pagar com o mal aquilo que você faz de bem. É sinônimo de desprezo, é sinônimo de desconsideração, é sinônimo de sacrifício que você não merecia. Isso é cruz. Tem pessoas que, se alguém olhar meio torto para ele, pronto, ele desmorona. Você já viu pessoas assim? Se uma pessoa falar mal dele, principalmente nas redes sociais, pronto, ele entra em depressão. Ele se esconde. Já viu pessoas assim? Jesus tinha um foco tão forte que ele não fez caso da cruz, não fez caso da ignomínia, do desprezo das pessoas, do desprezo dos que estavam ao seu redor, do desprezo inclusive dos seus discípulos. E agora está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que contra si mesmo, para que não vos fatigueis, para que você não desabe, para que você não desmorone, para que você não se prostre, para que você não desista. Olha para Ele, tem o foco nele, fica firme olhando para Ele, considera o testemunho dEle, considera a atitude dEle. Ele sim é merecedor de todo louvor e de toda honra. Ele sim é o único que foi perseguido injustamente, é o único que sofreu injustamente. Todos nós merecemos o que sofremos, todos nós plantamos e colhemos aquilo que a gente semeia, mas ele não fez por merecer, ele não tinha nada para merecer. Por isso que nós o admiramos, por isso nós somos apaixonados por ele, porque ele não precisava descer da sua glória para se sacrificar por nós. Mas mesmo assim ele desceu, mesmo assim ele se humilhou, mesmo assim ele foi desprezado, ele foi desconsiderado, ele foi vituperado, ele foi totalmente rejeitado, foi o mais rejeitado dentre os homens. Isaías 53 fala, ele foi o mais humilhado dentre os homens. Mas ele tinha um foco,
E é esse foco que Ele quer que nós tenhamos, o foco que Ele tinha, uma alegria que ainda está por vir, amém? Uma glória que ainda vai ser manifesta. Ele disse que vai enxugar dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais injustiças. Bem-aventurados que têm fome e têm sede de justiça, serão fartos. Bem-aventurados que hoje choram, serão consolados. Por causa da alegria, por causa da glória, Ele suportou. Ele não fez caso do desprezo humano, da desconsideração humana, da humilhação humana. Ele não fez caso. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não estranha pessoas ao seu redor começar a te desprezar, sendo que você não fez nada por merecer. Não estranhe se pessoas começarem a te perseguir, inclusive nas redes sociais, sem que você mereça. Não estranhe, não fique chocado, não fique de alguma forma magoado, surpreso, se um fogo estranho, ou seja, uma tribulação, uma provação, uma humilhação, uma perseguição, aparecer do nada. Não estranhe. Não estranhe o desprezo, às vezes dos seus próprios filhos, dos seus próprios cônjuges, dos seus próprios pais, parentes, irmãos, irmãs. Não estranhe. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos vitupérios de Cristo, do opróbrio de Cristo, do sofrimento de Cristo, das humilhações que Cristo passou. É simplesmente por causa de Cristo que você sofre, é simplesmente por causa de ser discípulo do Senhor que você sofre, que você padece e perseguições infundadas, simplesmente porque você está firme nos princípios, você insiste em viver dentro dos princípios da palavra de Deus. É justamente por isso Jesus disse: olha, o meu discípulo não pode ser melhor que o seu Senhor. Como perseguir a mim, perseguirão a vós. Não desaba, não desanime por causa disso. Mantenha o foco, amém? Mantenha o foco, olha para Jesus. Se você olhar para o ser humano e esperar no ser humano, você vai desabar, você vai se frustrar, você muitas vezes vai até se magoar, vai ficar amargurada muitas vezes. Não olha, não tenha seu foco, amém? Não tenha seu foco naqueles que te perseguem, naqueles que te maltratam. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, sois perseguidos, sois vituperados, bem-aventurados sois. Em outras palavras, bem-sucedidos sois. Em outras palavras, vitoriosos, vencedores, vencedoras. Vocês são vitoriosos, porque vocês estão experimentando o que Cristo experimentou aqui na terra. Você está experimentando o mesmo desprezo que Jesus experimentou e que o levou à morte. Tenha alegria, amém? Tenha alegria. Se o seu foco está em Jesus, você não vai fazer caso dos vitupérios, dos desprezos, das injúrias, das calúnias, das perseguições. Sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Amém? Amém, queridos?
Pessoas vencedoras não são aquelas que estão vivendo um mar de rosas, cuja vida dá tudo certo, onde você é considerado, é honrado, é valorizado. Não, pessoas vitoriosas são pessoas que são muitas vezes desprezadas, crucificadas, humilhadas, falam mal dele sem sentido, falam e desprezam ele, tem muitas vezes antipatia por ele ou por ela sem nenhuma razão. Ele muitas vezes, ou ela muitas vezes é bombardeada com pensamentos de opressão, de depressão, de tristeza. Olha como Satanás chegava para Jesus. Satanás era ousado e chegava para Jesus dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Você pensa que é o quê, rapaz? Ele não era carioca não, então ele não usava essa expressão. Se ele fosse baiano, né, Cosmo? Ó, gente, o que você acha que é, rapaz? Rapaz não, já estou misturando aqui as regionalidades. Não vou nem falar se ele fosse mineiro, como é que ele ia se expressar. Ele já chegava com desprezo. Ele já chegava com desconsideração. Ele aproveitou daquele momento que Jesus estava fragilizado, 40 dias de jejum, de bombardeio, de opressão, de angústia. No início do seu ministério, pessoas cheias do Espírito Santo não quer dizer que elas vivem na glória, não, queridos. Jesus estava cheio do Espírito Santo, nele habitava corporalmente toda a plenitude da glória de Deus. Nele habitava corporalmente toda a plenitude, e mesmo assim ele era oprimido, deprimido, bombardeado, mesmo assim ele era perseguido, desprezado, mesmo assim ele, naqueles dias de carne, ele era muitas vezes confrontado, vituperado, ele experimentava opróbrio, desprezo, humilhação, cheio do Espírito Santo. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. São pessoas vitoriosas, são pessoas abençoadas, são pessoas que estão sob a cobertura de Deus, são pessoas que estão agradando Deus, são pessoas que estão experimentando a glória de Deus. Não importa o que os homens te valorizam, é Deus quem te valoriza. Moisés estava com os olhos fitos em Deus, por isso ele não estava nem aí para o faraó. Davi estava lá de trás das malhadas, Deus o viu, ninguém o via, nem seus irmãos viam, nem o profeta viu, nem um homem de Deus, um profeta, um homem de discernimento, cujas palavras, nenhuma delas caiu por terra, mesmo um homem de Deus não viu Davi. Ele estava tão camuflado, tão escondido, tão menosprezado, tão desprezado, que nem foi chamado para aquele almoço. Mas Deus vê. O que importa é o julgamento de Deus. O que importa é como Deus vê. Abram comigo lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Aqui está o segredo
daquele ou daquela que quer ser vitorioso. Aqui está um segredo. Esse é o segredo de Jesus. Olha aqui no versículo 8 que você vai entender o segredo dele. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Presta atenção. Não precisou de ninguém humilhá-lo. Ele mesmo se humilhou antecipadamente. Antes que o desprezassem, ele já se desconsiderou. Antes que os outros procurassem esvaziá-lo, ele mesmo se esvaziou. Ele já era morto para qualquer elogio ou para qualquer tipo de injúria, calúnia ou perseguição ou humilhação, porque a si mesmo ele já tinha se esvaziado, a si mesmo ele já tinha se humilhado. Esse é o segredo, queridos. Se você espera alguma coisa, se você espera reconhecimento, se você espera reconhecimento humano, se você está aguardando a confiança do homem, se a sua confiança está no homem, se a sua espera está no homem, a Bíblia diz: você é a pessoa mais amaldiçoada da face da terra. Maldito aquele que confia no homem e faz da carne o seu apoio e se estriba na sua própria capacidade. Maldito, é maldição. Jesus se esvaziou, ele que era cheio da glória, ele que é o próprio Deus, nos deu o segredo, nos deu a direção. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele se humilhou. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não estava importando com a glória humana, ele sabia que é Deus quem nos exalta, é Deus quem nos dá o galardão, a recompensa vem de Deus. Não espere, você quer ser uma pessoa vencedora? Não espere dos seres humanos. Salmo 118, versículo 8, o centro da Bíblia diz o seguinte: melhor confiar em Deus do que esperar em homens. Não espera nada de ninguém. Jesus não esperava nada de ninguém. Ele já tinha totalmente se esvaziado de si mesmo. Precisamos aprender com ele, precisamos tomar o jugo dele sobre nós e aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Precisamos aprender essa atitude. É isso que nós precisamos aprender. Essa é a escola, não é teologia, não é conhecimento, não é discernimento, não é revelações. Nós precisamos aprender com Jesus a ser mansos, a ser humildes de coração. Precisamos aprender. Para encerrar, vamos lá para Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Aquele que desprezaram. Eu queria já chamar os músicos aqui para frente, por favor. Vocês já sabem qual é a música? Apocalipse capítulo 5. Como Deus considera aquele que desprezaram, como Deus considera aquele que crucificaram, aquele que humilharam, aqueles que vituperaram. Moisés, 3.500 anos atrás, ele já vislumbrou o sofrimento de Cristo.
E ele teve aquele sofrimento, aquela humilhação que ele passou, por mais digna, por mais honrosa, por mais gloriosa do que todo nome, toda a reputação que ele tinha, toda a riqueza, toda a pomposidade. Ele teve aquele vitupério, aquela humilhação de Cristo por maior, mais glamourosa do que o próprio Egito, porque ele tinha o foco. Capítulo 5, a partir do versículo 8. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Aquele que é desprezado é honrado nos céus. Aquele que aqui foi desprezado e é desprezado até hoje. Quem se lembra do carnaval? Pouco tempo atrás, 6 meses atrás. Desprezado, vituperado. Até hoje é vituperado, até hoje é desprezado. Até hoje seus princípios são jogados no lixo. Até hoje ele é pisoteado. E os seguidores dele também. Mas nos céus os 24 anciãos se prostraram, os seres viventes se prostraram e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, de toda tribo, de toda nação. É o Sérgio, a Marinês, é a Nissim, é o Tom, é o Luciel, é a Lucinéia, é a Ieda. Ele comprou com seu sangue. Ele nos comprou com seu sangue, com seu sacrifício, com a sua humilhação. Ele nos comprou de volta para Deus. Ele pagou o preço do nosso resgate. Ele nos arrebatou das garras do diabo. Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos transportou para o seu reino. Vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número é de milhões de milhões. Sabe o que é milhões de milhões? São trilhões. Trilhões de anjos o adoram, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Oh, glória a Deus! Se Ele for digno, fica de pé, nós vamos adorá-lo com esse cântico de Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Ele é digno de receber, Ele é digno da nossa admiração, Ele é digno da nossa consideração, Ele é digno do nosso louvor e adoração, Ele é digno da nossa paixão. Ele é digno, só Ele é digno. Todos os seres se prostram diante dEle. Todos os seres um dia vão se prostrar diante dEle. Toda língua, mesmo os que o desprezaram, mesmo os que o feriram, os transpassaram, mesmo que o perseguiram, vão se dobrar diante dEle e vão reconhecer. Nós somos privilegiados porque nós já antecipamos. Antes da vinda dEle nós já podemos adorá-lo. Antes do retorno dEle nós já podemos glorificá-lo. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, aleluia! Oh, alabaralabassura labarai, xaralabalai.